Oi, turma. Bom dia para quem está aqui no ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem está na gravação. Essa é a nossa primeira aula do curso Pornografia e Neoliberalismo, quando o tesão se torna lucro. Então, agradecer imensamente a presença de cada pessoa que está aqui no ao vivo ou na gravação, porque a sua presença é o que possibilita a realização do meu trabalho independente. Então, são assuntos, sobretudo esse, né, difíceis de serem falados na instituição. Ontem mesmo teve a turma presencial lá no SESC e várias dificuldades, seja na divulgação do curso. Eu não podia abrir links de vídeos porque já travava toda a rede do SESC, porque isso configura antiético ou crime até, não sei, enfim. Então, poder furar essas brechas institucionais e produzir cursos independentes me ajuda demais e é graças à sua presença. Muitas coisas para a gente trocar sobre corpo, sexualidade, capitalismo. Então vamos com calma, por isso eu quis reservar uma aula de 3 horas, que é muito tempo, sobretudo nos dias de hoje, sobretudo online, sobretudo pós-pandemia, que a gente não aguenta mais, né? Porém, necessário para conseguir construir todo um terreno sobre o qual a gente vai caminhar lentamente, tentando observar como que esses fenômenos culturais, que você deve ter lido lá na ementa, afetam o nosso cotidiano, a nossa intimidade e vice-versa, né? Então, esse curso é um pouco para a gente observar esse fenômeno crescente da nossa relação entre corpo, imagem, tecnologia, capitalismo, sexualidade, erotismo, todas essas tags vão participar aqui do nosso percurso bibliográfico. E bom, para mim é sempre uma alegria ter esse espaço de compartilhamento, porque quem faz pesquisa sabe que é um processo muito solitário. Então, as minhas pesquisas, elas vêm dessa profunda solidão que eu sinto diante do mundo, diante dos rumos para onde está anunciando, né? Para onde está indo a nossa civilização. E a gigantesca angústia que eu sinto diante de tudo isso, eu tento traduzi-la em livros, em palavras, seja palavras que eu falo, palavras que eu escuto de outros, que eu leio, que eu escrevo. Então, esse curso vem dessa imensa aflição e imagino que você que está aqui também, né? Alguma coisa sintonizou com a minha proposta, com o meu chamado. Então, a minha intimidade rebate na sua intimidade, porque isso que a gente chama de intimidade, na verdade, é a coletividade, né? Então, o que parece às vezes que é muito individual, ele é um fenômeno sempre coletivo. E aqui, bom, daqui a pouco eu falo sobre a ementa, e dizer que demorei para lançar esse curso. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu venho anunciando ele há alguns anos. Ah, semestre que vem, semestre que vem. E nisso passaram-se 3 anos, eu protelando pela ansiedade de ocupar esse espaço que exige uma responsabilidade, né? De no meio do caos, no meio do fim do mundo, eu levantar a minha mão e falar, gente, atenção, eu acho que eu tenho algo a dizer sobre tudo o que está acontecendo. É uma posição difícil de assumir, sobretudo para uma pessoa tímida como eu sou, mas como faz 10 anos que eu estou estudando isso, começou a vazar pela minha boca e aí eu organizei esse curso e cá estamos, né? Então, é uma honra e uma responsabilidade tentar tocar nessa ferida coletiva, que é o impacto do sistema capitalista no nosso corpo, na nossa sensibilidade e, mais especificamente nesse ciclo de estudos, na nossa sexualidade, né? Então, como a gente refletir esses impactos na nossa intimidade e falar sobre corpo, eu sempre faço esse preâmbulo, é muito delicado porque cada pessoa tem a sua vivência com o seu corpo e ele é completamente atravessado pelos marcadores sociais, né? Então, essa experiência ela vai variar radicalmente de acordo com o seu gênero, de acordo com a sua orientação sexual, de acordo com a sua raça, com a sua cor, com a sua religião, com a sua idade, com a sua nacionalidade, com o seu peso, com as deficiências ou não que você tem e demais marcadores, né? Então, como tentar trazer uma fala mais geral ou até universal num contexto com tantas particularidades, né? Como respeitar essas singularidades, contemplar essa diversidade, mas também identificar o que há de comum nessa diferença, né? Existe algo de comum que nos une, apesar das diferenças? Eu acho que sim, sobretudo no contexto neoliberal, que é a universalização desses mecanismos de controle, né? Cada vez mais adentrando os cantinhos e agravando esses nossos adoecimentos, essas nossas crises todas.
E sobre tudo isso que eu vou falar, corpo, sexualidade, capitalismo, ao longo de horas, por 4 encontros, existe essa legião de autores e autoras que estão tentando explicar esses mecanismos de controle e exploração há muito tempo. Certamente eles falam muito melhor do que eu falo, e o meu trabalho é me nutrir disso tudo e tentar traduzir em palavras um pouco mais acessíveis e também juntando com a minha pesquisa enquanto autor, né? Não sou só um divulgador científico, eu também sou um autor. E esse curso ele é todo construído nesse cruzamento entre esses conceitos que eu estudo e os conceitos que eu tento cunhar. E o que eu acho que eu tenho para contribuir nesse gigantesco debate, desse meu lugar de Zé Ninguém, né, aqui na periferia do capital, com uma trajetória super jovem, humilde na academia, eu acho que o que eu tenho para contribuir é que eu falo desde um lugar de artista do corpo. Então, não sou psicanalista ainda, não sou filósofo ainda, não sou nenhum desses títulos. Eu sou um artista, alguém que fica fazendo coisas com o corpo, organizando projetos artístico-pedagógicos, mas tentando trazer esses assuntos teóricos, né? Por quê? Quando a gente vai estudar a filosofia do corpo, ou quando a gente vai estudar quem faz filosofia do corpo, geralmente essas pessoas separam ainda, né? Teoria e prática. Elas falam muito bem do corpo, mas elas não vivem o próprio corpo. Então, essa cisão entre teoria e prática, eu tento sempre cruzar nos meus projetos, né? Então, o que eu acho que eu posso contribuir é com esse debate a partir de um lugar de uma experimentação. Eu não fiquei só lendo sobre esse assunto, eu também fui experimentar nas minhas vivências, né, enquanto um performer, todos esses conteúdos que eu vou apresentar aqui. Inclusive, vai rolar um oversharing da minha vida íntima, infelizmente gravado, mas porque não tem como falar desse assunto sem falar da minha experiência, né? Então, vocês vão ficar sabendo um pouco aí das minhas intimidades e preciso até ficar atento para não falar demais, porque está sendo gravado. No curso presencial era mais fácil. E aí, então, eu falo desse lugar de uma dimensão estética do problema, né? Dessa dimensão sensível daquilo que eu chamei lá no meu doutorado de crise da sensibilidade. Então, existem as crises políticas, econômicas, climáticas, subjetivas, que cada autor está falando. Eu falo da crise da sensibilidade, né? De uma crise estética, de uma crise do sentir, que a gente vive desde o princípio do capitalismo e que ela se relaciona diretamente com essa sexualidade. Então, a crise da sensibilidade é um grande guarda-chuva nos meus conceitos, e aí dentro deles eu vou tentando puxar cada um, né? E aqui a gente vai tentar puxar essa dimensão da sexualidade. E eu farei algumas generalizações ao longo do curso. Então, vai ter particularidades que eu vou passar muito rápido, que não dá tempo de ficar abrindo nota de rodapé para tudo, né? Então, se você é profissional de alguma área do saber, que eu vou atravessar aqui, talvez apareça conceitos para você que fiquem muito na superfície, mas também temos uma plateia diversa, né? Talvez algumas pessoas nunca tenham ouvido falar sobre, sei lá, desejo, pulsão, mais-valia, fetichismo da mercadoria, conceitos que para quem estuda parece óbvio, mas para quem não estuda eu preciso adentrar, né? E às vezes você que nunca ouviu falar de alguns conceitos eu vou atropelar como se você soubesse, porque estou tentando contemplar esses vários públicos, né? E me apresentar muito brevemente, me chamo Danilo, tenho 33 anos, quase 34, sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Sorocaba, mas eu habito aqui na capital, São Paulo, há 15 anos, me mudei para cá para estudar, e aqui fiquei. E aí estou tentando ser, nessa trajetória, artista, educador e pesquisador do corpo. Aí eu faço essa trajetória com projetos artístico-pedagógicos e essa trajetória acadêmica, né? E na academia eu concluí esse doutorado em arte e educação em 2022, que é da onde vem a maioria dos conceitos que eu continuo trabalhando. Lá eu pesquisei as origens dessa nossa desvitalização psicossomática, né? Não sei se vocês estão sentindo, mas dá para ver a sociedade murchando cada vez mais, né? Adoecendo, desistindo. E eu estou tentando narrar esse derretimento coletivo e individual, por que a gente está rumando, né, para essa direção. E, obviamente, vários fatores, não vou entrar aqui, mas basicamente são os efeitos da somatização do neoliberalismo, né? E esse curso e vários outros nascem da minha aflição de tentar nomear, de dar nomes para esses sintomas, para tentar
dar um diagnóstico e, se possível, um prognóstico do que a gente está vivendo nessa interação entre corpo e capitalismo. E aí eu tenho vários projetos, né, que eu vou cruzando, arte, saúde, espiritualidade. Então, tem pessoas que estudam comigo lá nos cursos de yoga, tem pessoas que estudam comigo no curso de massagem, que é o massageaço. Algumas pessoas estudam comigo no campo da dança, aqui vocês estão estudando no campo da filosofia. Então, eu vou tentando cruzar tudo isso. Também fiz um mestrado em comunicação digital, que foi onde eu pesquisei internet, sexualidade, e que gerou este livro aqui, sobre aquilo que um dia chamaram corpo, corporalidade nas ambiências digitais, que vai ter bastante a ver com o curso que estamos fazendo. E também fiz uma graduação em artes visuais, em licenciatura, e lá eu pesquisava a relação entre corpo e violência. Aí eu fui para o presídio feminino e masculino, desenvolvi alguns trabalhos lá. Então eu tenho esse tripé de interesse de estudos, né? Na graduação eu estudei a violência e a morte, no mestrado estudei a sexualidade e no doutorado estudei a espiritualidade, a conexão com o cosmos. E aí esse tripé, né? Morte, sexualidade, espiritualidade, como esses campos fundantes da experiência humana, né? E quem quiser conhecer minha humilde e nascente produção acadêmica, você encontra tudo lá no famigerado link na bio. Então, todos os meus artigos, tese, dissertação, livro, né? Tá tudo lá disponível gratuitamente. Ao final, teremos o debate, que não vai ser gravado, para garantir a nossa espontaneidade. Então, quem quiser fazer perguntas pode já deixando no chat, mas ao final a gente lê, debate, a gente troca sem gravação. E também pedir que a gente faça um debate com respeito, que acho que a gente está perdendo um pouco o traquejo no contato com os outros, né? Não sei os ambientes que vocês habitam, mas em alguns lugares não tem rolado muito respeito quando há uma discordância. Então, o fato de discordarmos nas ideias não significa que somos inimigos, né? Eu não preciso eliminar a diferença. Esse, inclusive, é um traço microfascista que está na esquerda e está na direita. Então, como a gente conviver com as opiniões divergentes e fazer um debate a partir de argumentos, né? E não a partir de uma crença que você quer que seja assim e acabou. Então, com certeza, metade das pessoas aqui vão discordar de várias coisas que eu tenho para dizer, vão discordar do que o Preciado disse, eu vou discordar de vocês e não somos inimigos por conta disso. Pelo contrário, o saber se produz a partir do dissenso, a partir dessas disputas epistemológicas, né? E eu não tenho respostas para tudo que eu vou trazer aqui, são indagações, provocações. Eu vou fazer muitas provocações para mim, para vocês, para a nossa geração. Algumas eu nem concordo com as provocações que eu mesmo vou fazer, é só para a gente sair de um território confortável. Então, para quem já participou dos meus cursos, eu tenho um pouco essa pedagogia um pouco afrontosa, a partir da provocação, da gente tentar se mover, né? E então é isso, são 3 horas, fica à vontade. Se você quiser ouvir como se fosse um podcast, vai arrumar uma gaveta aí que tá bagunçada, para manter sua conta, vai lavar uma louça, não sei. Eu costumo ouvir aula online assim. Deitar no chão, bocejar, quem tá com a câmera aberta, fechar a câmera, fica super à vontade para fazer o que você precisa para manter sua concentração. Mas o convite também, hoje em dia, né, a gente não tem mais esse treinamento de se manter interessado e atualizando a sua presença no mesmo assunto. A gente sempre tem um escapismo ao alcance da nossa mão, né? Então, diante do tédio, como você renovar o seu interesse para treinar aqui e aplicar em outros espaços, né? Esse curso, turma, ele é uma continuidade de um curso anterior que aconteceu exatamente um ano atrás, também online, também lá no SESC, que eu chamei de A História do Corpo-Máquina, que provavelmente algumas pessoas estão aqui fizeram esse curso, né? E ele é o volume 2 daquele ciclo de estudos. Então, daqui a pouco eu vou apresentar ele brevemente para quem não estava e também para relembrar quem estava. Mas, basicamente, como o próprio nome diz, a história do corpo-máquina, o que a gente tentou entender nesse ciclo anterior foi o processo histórico de naturalização da nossa percepção e da nossa relação mecanicista que atualmente temos com o corpo, com o tempo e com o espaço, né? Então, essa maneira da gente se definir o corpo como anatômico, desencantado, essa fisiologia mecanicista da ciência moderna, né, de que uma parte encaixa na outra,
essa concepção do tempo linear, em que a aula começa às 10, termina às 13 pontualmente, com os feriados marcados, enfim, essa concepção de espaço tridimensional, né? Cartografia X, Y, Z, o delírio das fronteiras, da propriedade privada, que uma linha separa o que é meu e o que é seu no espaço. Tudo isso que a gente acha que é natural, que a gente consente, que a gente aceitou, na verdade tem uma historicidade, né? Então a nossa concepção de corpo, tempo e espaço, se ela não tivesse passado por toda essa reforma cultural dos últimos 5 séculos, não existiria capitalismo. O capitalismo só continua operando porque nós consentimos com essa percepção maquínica do corpo, tempo e espaço, que daqui a pouco eu falo. Isso foi o resumo lá do curso que a gente fez. E aí, disso tudo que eu estava lá tentando anunciar, tinha um não dito, tinha um campo que é um tabu, que a gente não estava falando sobre ele, que é justamente o campo da sexualidade, né? Então, como também a sexualidade participa de toda essa operação que faz ela ingressar numa lógica que é propícia à expansão da estrutura capitalista, né? E não da sua destruição. E aí, para isso, então, surge esse ciclo, pornografia e neoliberalismo, quando o tesão se torna lucro. E aí, imagino que vocês tenham lido a ementa antes de se inscrever. Então, não vou retomá-la em detalhes, mas basicamente é: nesse ciclo, a gente vai tentar investigar: a pornografia digital está transformando os nossos modos de desejar e de gozar? Será? Não sei. Vamos descobrir ao longo do caminho, né? E aí, para isso, eu me baseio, sobretudo, nos conceitos desse autor que eu vou apresentar, o Paul B. Preciado, e para a gente tentar entender, a partir da obra dele, também com várias outras pessoas, como que o neoliberalismo instrumentaliza a nossa excitação sexual. Então, essa força, entre aspas, natural, né, que o nosso corpo sente, esse choquinho, essa vibração que os corpos têm, o neoliberalismo aprendeu a colocar um pedágio para conseguir lucrar em cima desse nosso impulso vital, né? E para isso ele inaugura um viciante trânsito entre o fisiológico, o semiótico e o econômico. Então são três campos completamente esdrúxulos em relação ao outro, mas que de repente o neoliberalismo consegue conectá-los, né? O fisiológico, o semiótico e o econômico. Então tem ali uma conexão entre o sensorial, o imagético e o financeiro, as sensações, as imagens e as cifras compondo esse novo tipo de mercadoria que é a exploração do próprio tesão, né? Convertendo o nosso tesão em lucro. E aí, para isso, a gente vai passar pelos assuntos de corpo, mídia, sexualidade, tecnologia, para a gente tentar entender, então, quais são as causas e os efeitos daquilo que a gente está começando a chamar de vício em pornografia, que é um debate quente e em aberto que está rolando, não temos conclusões ainda, mas existe vício em pornografia? Dá para a gente, de fato, se viciar neurofisiologicamente com essa mercadoria em si? Ou isso que a gente chama de vício, na verdade, tem mais a ver com o comportamento geral que a gente tem com o Instagram, com o Tinder, com todos os aplicativos, né? Onde que está a captura que faz a gente barganhar a nossa atenção, o nosso sono, o nosso tesão, o nosso tédio, em troca desses estímulos psicossomáticos de excitação e frustração, como a gente vai ver ao longo do curso. Se você nunca estudou nada do assunto, não se preocupe, a ideia é eu tentar apresentar minimamente esse debate, mas se você puder ler entre um encontro e outro alguma coisinha, obviamente o seu aproveitamento vai ser muito maior. E aí, os livros que eu vou sugerindo aqui, você pode ou buscar para baixar na internet, ou me pedir, e eu tento achar contigo. Será que vale a pena eu falar das aulas? O título de cada aula? Acho que não, né? Vocês viram lá na ementa. Se não, voltem lá no link que tem a descrição, também mandei lá no grupo, mas só falando por cima, né, o título. Aula de hoje, aula 1, ela se chama A Era Fármaco-Pornográfica. Vamos tentar entender o que é esse conceito e, para entender isso, a gente vai ter que entender a somatização do neoliberalismo e o curto-circuito desejo-mercado. Então, esse vai ser o nosso passeio por hoje, longo e complexo. Na próxima aula, daqui a um mês para quem está no ao vivo, né, para quem está na gravação, não. Na próxima aula, vamos estudar corpo, mídia e sexo no século XXI e os conceitos de pornotopia e contrassexualidade, sempre lá do Preciado, né? E
Na próxima aula em si que a gente vai entrar mais nos assuntos de pornografia, das imagens explícitas, do sexo explícito no cinema, né? A de hoje vai ser o tema que eu falei, a próxima aí sim a gente entra mais para pornografia, para ver a história dela, né? Como que a gente chegou aqui. Aula 3: os nudes e a imaterialidade do corpo, força orgásmica e ejaculação politicamente programada, que aí a gente vai nesse contexto um pouco mais pós-pornográfico, em que a gente passa a produzir a pornografia no contexto doméstico, né? Eu mesmo, com meu celular, tenho a autonomia, entre aspas, para produzir esse meu material explícito e até comercializá-lo na internet. Então, a gente vai entender o que são esses nudes e o que ele inaugura na experiência erótica e somática. E aí, por fim, a última aula, daqui 4 meses, que inclusive eu estou criando todas elas enquanto isso, a partir da reação de vocês. Última aula, vício em pornografia, o sex appeal do inorgânico e o gozo iconográfico. E aí eu chego com os meus conceitos mais radicais para apresentar para vocês, porque quando a gente vai ver o que é o vício em pornografia que a gente tem visto, sobretudo na internet, né? É uma primeira tentativa de criticar, de perceber como a gente está sofrendo esse processo de exploração do nosso tesão, né? Então tem pessoas, e eu fiz algumas escutas ativas, de que percebem que esse consumo excessivo prejudica a vida pessoal ou profissional delas, né? Mas aí a crítica da galera de esquerda vai falar, não, mas espera aí, não existe um vício em pornografia catalogado e, na verdade, isso daí é uma desculpa para um mercado gigantesco também oferecer mais uma nova mercadoria para tentar resolver a sua dor causada pelo próprio mercado, né? Então, se você vai digitar no Google, e eu tenho feito esses cursos, para eu tentar superar o vício em pornografia com o que tem gratuito na internet. Tenho feito essa pesquisa. E aí no YouTube, o primeiro resultado para mim foi o curso de um padre famoso, que tem 2 milhões de seguidores. A primeira aula tem 400 mil visualizações. Aqui a gente está em 70, 80 pessoas online, então imagina para eu alcançar 400 mil pessoas, o que tenho que fazer, né? Nem consigo. E aí esse padre, dito tudo muito brevemente, né? Ele fala que, olha, eu não estou aqui para falar de religião, eu vou falar de neurofisiologia. Aí ele vai buscar lá os argumentos da neurologia para falar que a pornografia vicia igual a cocaína. Aí ele pega isso daí para conquistar uma grande audiência e logo já começa a falar da doutrina cristã, de que a gente não pode se masturbar, de que o sexo é para se reproduzir, e aí vem toda a Idade Média de volta, né? Então, tem esse tronco muito presente disputando esse mercado, esse campo do sofrimento, né, que é o nosso vazio, que é a nossa carência. E aí, buscando em outros lugares. Também achei os professores de yoga, branco de classe média como eu, desconstruídos, que são meio pró-masturbação, mas aí eles vão se inspirar lá no Neo Tantra, que é um movimento também mercadológico dos Estados Unidos, que se apropria da cosmologia tântrica de uma maneira muito deturpada para falar, gente, na verdade vocês não podem se masturbar porque vocês precisam guardar o seu sêmen vital para manter a sua força presente. Então, também ali uma galera desconstruída é contra a pornografia e contra a masturbação. Aí tem os red pill de direita, fala, homens, não gozem, vocês precisam guardar a sua testosterona para aumentar a sua masculinidade e dominar a sua fêmea. Também tem curso deles. Aí também tem o curso das feministas anti-pornografia. Gente, precisamos destruir esses materiais porque eles colonizam o inconsciente dos homens e fazem com que eles repitam essas narrativas, estuprando a gente, não sei o quê. Então, de diversas perspectivas, direita, de esquerda, masculino, feminino, reacionário, progressista, tá todo mundo atacando esse objeto cultural e falando, ó, cancela porque ele faz mal para todo mundo. E aí, me parece que esses discursos vão um pouco se somando numa perseguição às imagens explícitas. Ufa. E aí, diante de todo esse cenário, eu tento levantar a mãozinha e falar: peraí, eu tenho uma outra perspectiva sobre esse fenômeno cultural. Então, essas explicações neurocientíficas, a gente vai ver isso na última aula, né? De que o vício em pornografia ele acontece porque existe uma recompensa dopaminérgica muito fácil que secreta os hormônios da satisfação com facilidade. Isso faz com que a gente tenha um consumo compulsivo. Esse discurso ele é muito isentão, na minha opinião. Ele tenta apagar a dimensão política,
sensorial, erótica, estética, do que nos faz consumir esses objetos, como se fosse algo simplesmente neurofisiológico. Ah, é igual a cocaína. Não, a pessoa que vai usar cocaína são impulsos distintos, né? Sensoriais existenciais distintos. E com tudo isso, gente, dizer que eu vou criticar muito a indústria pornográfica, o mercado da pornografia, mas eu não sou uma pessoa contra a pornografia. Eu sou pró-pornografia. Eu acho que esse objeto precisa existir na sociedade, porque ele tensiona vários campos do nosso inconsciente que precisam ter algum escape. E mais do que isso, a pornografia também tem uma função política, e a gente vai ver isso na próxima aula, inclusive para instaurar a democracia no Ocidente. Ainda que uma democracia burguesa representativa da Revolução Francesa, mas a gente vai ver como autora de que as origens da modernidade e da democracia, elas estão diretamente relacionadas à pornografia. Então foi graças à obscenidade que questionou os moralismos do clero e do poder absolutista que a gente conseguiu reposicionar os poderes, né? Então, próxima aula a gente vê isso, mas não sou contra a pornografia por esses e outros motivos, e menos ainda sou contra a masturbação, pelo contrário, sou pró-masturbação. Se a gente vai estudar a literatura científica, não existe nenhum malefício no ato da masturbação. O único malefício é a sua culpa cristã, porque esse processo, ele é natural, a gente precisa, inclusive, né, para conseguir encontrar algum alívio, então eu tenho uma perspectiva pró-masturbação. E masturbação não precisa estar atrelada à imagem, né? Inclusive, isso é um fenômeno muito recente. Então, com tudo isso, também dizer que esse curso que vocês estão fazendo, assim como os outros que eu proponho, é sempre um convite para uma autocrítica performativa do seu, do meu, do nosso comportamento diante dessa estrutura que a gente está criticando, né? Então, será que os seus gestos, as suas escolhas, as suas ações estão... Qual que é a parcela de corresponsabilidade na manutenção dessa estrutura que a gente está criticando, né? De que maneira o meu comportamento também contribui para a manutenção, a atualização dessa estrutura? Que são algumas incoerências do campo da esquerda também, né? Nós todos somos incoerentes, sempre seremos, sobretudo no contexto capitalista, né? Mas a gente olhar para essas nossas incoerências entre a nossa prática e o nosso discurso e não sentir culpa diante disso, porque a culpa não nos serve, mas a gente conseguir reposicionar as nossas ações diante dessa estrutura, né? Então esse convite é uma autocrítica performativa. Isso também gera algumas brigas nos meus cursos, algumas tretas, porque às vezes vocês podem achar que eu estou aqui do alto do meu castelo intelectual, apontando vocês inferiores que ainda não refletiram sobre isso. Não, eu também sou incoerente, eu também estou perdido, eu também não tenho respostas. Inclusive, isso que parece uma crítica a vocês, na verdade, parte da minha autocrítica. Então, primeiro eu faço uma autocrítica, dessa autocrítica eu faço uma autoetnografia e eu tento, a partir da minha experiência individual, trazer o que há de coletivo nessa investigação. Então, aí está o convite. Se a carapuça te servir, é porque primeiro ela me serviu e vamos junto. E aí, por que que eu organizei esse curso? Por que que eu não fiquei em paz no meu sábado de manhã e estou aqui causando, me colocando nessa situação e pedindo a escuta de vocês? No percurso da minha pesquisa acadêmica, nesse momento, na verdade, eu não estou interessado em pornografia e sexualidade. Eu estou interessado em pesquisar o silêncio e a escuta. Esse casal, né, essa dupla que não se separa, o silêncio e a escuta, porque na aflição de tentar intervir nos destinos que estão se anunciando, né, neonazistas, o colapso climático e tudo mais que a gente está vivendo, para tentar intervir nisso, além de uma organização macropolítica que a gente precisa fortalecer, também existe uma organização micropolítica, né, que é o que eu mais estudo, que é como preparar sensivelmente, sensorialmente esse corpo para essa outra realidade que a gente está sonhando. E eu acho que nós, corpos ocidentalizados, a gente vai ter que reaprender a escutar. E não só a escutar a diferença, a outra pessoa diferente de mim, mas reaprender a escutar, inclusive as outras espécies, né? Para a gente conseguir sair desse buraco, a gente vai ter que conseguir reaprender a escutar as outras espécies. E esse escutar não é só com os ouvidos, como vão dizer vários povos indígenas, como na cosmologia guarani, escutar com o corpo. Rendu porara, que a
gente terminou o curso de História do Corpo-Máquina com isso, para quem estava aqui vai se lembrar. Então, como escutar com o corpo as outras espécies, né? Essa complexificação da vida, estou aqui olhando para a janela lá fora, esse mundo que a gente habita, ele resulta dessa interação simpoiética, sintrópica entre todas as espécies, né? Então, não existiu competição, existiu cooperação, né, entre todas essas espécies para a gente chegar aqui. E só que chegamos aqui, aí um determinado grupo falou que era superior a todos, começou a subalternizar o restante, e chegamos nesse caos que estamos. E aí eu acho que a gente vai ter que reflorestar, a gente vai ter que revitalizar a nossa capacidade de escutar o outro, não só o outro humano, mas todas as espécies, né? Mas aí quando este corpo ocidentalizado que eu sou, que você é, vai tentar escutar as outras espécies, ou escutar qualquer outra coisa, fica um ruído ali de fundo, tipo uma geladeira velha, aquele ruído branco fazendo um barulho, vibrando, e essa geladeira velha, ela fica perturbando a minha percepção. Sabe quando você desliga um ar-condicionado velho, vum, tem aquela baixa, ai, não estava percebendo o quanto esse som estava me atrapalhando, né? Mas dá para levar a vida com essa geladeira velha. Essa geladeira velha vibrando, atrapalhando a nossa escuta, é a sexualidade, na minha interpretação. Então, aí eu escrevo essa frasezinha de que a sexualidade é um ruído íntimo do corpo ocidentalizado. Aí por isso eu tenho que fazer essa curva na minha pesquisa e falar, peraí, gente, para a gente conseguir falar sobre escuta, que é o meu pós-doutorado que eu estou começando a escrever o projeto para submeter, para a gente conseguir falar da escuta, a gente vai ter que primeiro tratar dessa geladeira velha que está vibrando ali, que está dificultando a gente se escutar, que é a sexualidade. Então existe um campo do inconsciente que atrapalha, que tergiversa os nossos caminhos, né? Então, por isso eu criei esse curso. Faço essa curva para a gente falar dessa vibração, desse ruído íntimo, para que aí, quando a gente conseguir desligar essa geladeira velha, desligar não, né? Mas reparar ali o que ela está vibrando, para a gente conseguir escutar melhor algo além desse ruído branco, né? E esse tabu, que é tanto para a esquerda quanto para a direita, ele se reflete também na teoria anticapitalista. Então, a gente tem uma certa dificuldade em todos os contextos, inclusive nos progressistas, de falar sobre a sexualidade, sobre essa dimensão erótica, né? E aí essa é a crítica que o Preciado vai fazer no livro Texto Junk, que depois eu vou apresentar. E ele fala que os teóricos do neoliberalismo, em sua maioria homens brancos, europeus, heterossexuais, queridos nossos, né, que nos alimentam muito. Sou muito grato a toda essa produção do Michel Hardt, do Antônio Negri, do Maurício Lazarato e tantos outros que talvez vocês conheçam. Ele vai dizer, esses teóricos do neoliberalismo, quando eles vão tentar descrever o atual processo capitalista, eles vão falar, o que tem de novo no capitalismo é que agora a matéria-prima não é mais a cana-de-açúcar, não é mais o carro da Ford, agora é o saber, a informação, a cognição. E aí começa todo um tronco de estudos do capitalismo cognitivo. Já ouviram falar? Desse capitalismo informacional e que se dá a partir da comunicação, né, das relações. E aí o preciado vai falar, tá, peraí, você está falando que o capitalismo ele é organizado então em torno da nossa cabeça, tanto que vocês estão chamando de um capitalismo imaterial, como se não houvesse materialidade, né, pós-industrial, como chamam. Ele vai falar, mas vocês estão fazendo uma análise somatopolítica que ela é interrompida quando chega na cintura. Vocês só estão lendo o corpo até o umbigo. O que é que tem para baixo do umbigo mesmo? Inclusive nas escolas, né? A mesa que eu estou agora, ela fica na altura do meu umbigo. Ela impede eu ter acesso, ela cancela o acesso visual e físico de tudo que está para baixo do meu umbigo. O que está para baixo? O grande assombro, o genital, o sexo, a sexualidade, o quadril, que está aqui, né, mortificado na cadeira, sentado, sedentarizado, e vocês não estão analisando isso, homens. Aí o Preciado fala: por que será que vocês não têm coragem de falar sobre essa dimensão sexual do neoliberalismo? Porque, claro, vocês teriam que reconhecer a sua posição de clientes do pornomercado. Será que as prostitutas que vocês contratam, vocês topam falar aqui abertamente para a gente entender essa dinâmica entre capitalismo e prostituição? Não topam, né? E aí, com um jeito dele bem punk, ele começa a jogar tudo isso, essa merda no ventilador, e vamos falar então sobre sexualidade
dentro do contexto capitalista, sobretudo no que vocês chamam de neoliberalismo, mas que eu vou chamar, ele falando, né, de farmacopornografia. Então, historicamente, a gente tem essa tradição de não trazer a público a vida sexual, como se a vida sexual é algo íntimo. A gente não fala sobre isso, né? Porém, essa intimidade, na verdade, ela só é reservada aos corpos heterossexuais. Porque os corpos homo e trans, a sexualidade ela é completamente pública. Ah, você viu aquele cara? Será que ele também tem outro namorado? Ah, e aquela mina, aquela sapatona? E aquela pessoa trans? Ah, como que ela faz? Ah, se você é trans, você vai ter que assinar um documento de disforia para você ter acesso ao sistema público. Então, a gente tem a nossa sexualidade totalmente publicizada. Inclusive, espancam a gente na rua porque a gente não cumpre os padrões de comportamento, né? Então, essa dimensão de que a sexualidade é algo íntimo, privado, ela é para a heterossexualidade. A homo e a trans, ela é uma sexualidade completamente publicizada, né? E aí, inclusive, na epígrafe desse livro, deixa eu já falar sobre ele rapidinho. Texto junkie significa texto, vem de testosterona, do hormônio masculino. Junkie, em inglês, é tipo viciado, noia. É uma gíria para viciado, né? Então, é noia da testosterona. Sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica, que é a base dessa aula. A gente vai falar bastante sobre ele. E aqui a epígrafe, o início desse livro, ele traz uma citação do orientador de mestrado dele, que é um filósofo famoso, Jacques Derrida. E aí perguntam para o Derrida: o que que você gostaria, se você pudesse, o que que você gostaria de saber da vida dos grandes filósofos num documentário? Marx, Heidegger, o que que você gostaria de saber da vida deles? Aí o Derrida responde: eu gostaria de saber a vida sexual deles. Então, que é a pergunta aí que eu me faço, né? Quando a gente quer desmoralizar uma autoridade, já viram essa brincadeira? Ah, imagina ela pelada. Imagina a sua professora pelada, imagina o presidente pelado, imagina... Além de imaginar essa pessoa pelada, essa autoridade sem roupa, eu nos convido aqui a gente imaginar como essa pessoa goza. Então, como é que será que gozava o Freud? O que que fazia Freud gozar? O que que fazia Marx gozar? O que que faz o Vladimir Safatli, o Christian Dunker gozar? Como goza a Djamila Ribeiro, como goza a Xuxa, como goza o Lula, como goza o Bolsonaro, como goza a Michele Bolsonaro, como você goza que você está me ouvindo, como eu gozo. Imaginem como é que eu que estou te falando gozo. Isso importa? Isso condiciona as nossas relações políticas? Sim ou não? A gente tem que adentrar esse campo ou é melhor manter ele no íntimo? E aí o impressionante quando a gente vai estudar sexualidade e psicanálise é que não dá para responder essa pergunta só olhando para a pessoa. Que a nossa tendência pode ser: ah, o Bolsonaro é o malvadinho do momento, então o Bolsonaro ele goza dominando a Michelle, batendo nela com chicote e cuspindo na cara dela. O Lula, que é o bonzinho, ele faz um sexo oral lento na Janja, ele se preocupa se ela goza ou não. Não dá para saber, porque pode ser justamente o oposto. Pode ser que o Lula seja o dominador, que gosta de bater, e a Janja adora apanhar, e pode ser que a Michelle seja a dominatrix e inverta esses poderes. E a tendência geralmente é essa, né? Se a gente vai ver o cenário do BDSM, tem uma antropóloga que agora eu esqueci o nome, que eu vi um podcast dela, num outro podcast que eu esqueci o nome, que é Tudo Culpa da Cultura, e aí tem um episódio sobre BDSM. E ela trabalha nos Estados Unidos, mas ela é brasileira, lá em Nova York, num grande, eu não sei como chama, num espaço de BDSM. Os caras pagam, sei lá, US$ 1.000 por hora e são os grandes CEOs das grandes empresas lá de Nova York, homens brancos ricos heterossexuais que vão lá, pagam para ela ficar pisando em cima dele, cuspindo na cara dele, batendo nele. Ué, mas esse grande fodão, dominador, ricaço, poderoso, ele goza como? Ele goza dominando? A galera não, ele goza sendo subalternizado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é, no campo da sexualidade, não dá para a gente olhar para o rosto de alguém e falar como ela goza, a partir, inclusive, da perspectiva ideológica, porque justamente o campo da sexualidade é esse teatro íntimo onde a gente bagunça com as forças inconscientes todas as narrativas e os papéis sociais. Lá é o campo da subversão de tudo isso. Ah, obrigado, Conrado. Essa antropóloga que eu citei agora é a Paula Nogueira Batista, correto? Talvez sim. Estou pegando aqui rapidinho no chat. Isso. Paula Nogueira Batista, obrigado. E então, no campo da sexualidade, não dá para a gente moralizar. Então, as relações de dominação e submissão, elas vão participar desse jogo,
E não dá para a gente moralizar até certo ponto também, né? Porque algumas coisas precisam ser moralizadas, senão a gente entra no anarcocapitalismo, por exemplo, crianças, né? Pode crianças? Tem uma galera aí da extrema-direita que está querendo uma liberdade total, né? Pode nazismo? Ah, pode, porque é liberdade. Não, existem limites. Não sou um anarcocapitalista, mas nesse aspecto vocês entenderam, né? Para a gente adentrar esse assunto, a gente tem que superar esse primeiro moralismo do bonzinho e do malvadinho. E aí, minhas perguntas. A maneira que a esquerda goza é parecida ou diferente da maneira que a direita goza? Isso importa? Existe uma maneira melhor, mais saudável, produtiva de gozar? Agora, dando minha opinião, parece que do jeito que nós estamos gozando atualmente, nós estamos atualizando o neoliberalismo. Existem muitas trações no nosso modo de gozar que estão afim, a par, rimando com a estrutura neoliberal, né? Isso a gente vai ver ao longo do curso. E aí minha pergunta, estamos confundindo liberdade sexual com liberalismo sexual? Então, às vezes, essas reivindicações de liberdade, será que elas não descambam num liberalismo, né? Essa palavra que a gente está disputando, inclusive a extrema-direita está se apropriando muito bem dela, né? Como goza um socialista? Como goza um nazista? Então, esse curso, ele também é uma grande DR que eu estou chamando a nossa geração para ter consigo. Precisamos ter uma DR, parou, vamos pausar nossa relação. Precisamos ter uma DR sobre a nossa sexualidade, porque nós somos os filhos, as filhas, os netos, as netas da geração que fez a chamada Revolução Sexual, né? Lá em 1960, 70. Já aconteceu um grande movimento cultural ocidental que tentou revolucionar as bases e que permitiu a gente chegar onde a gente chegou, que a gente fala mais ou menos abertamente da própria sexualidade, né? E aí, geração, está melhor, está pior ou está igual naquela época? Essa é a DR que esse curso gostaria de ter conosco, né? Por que que ainda a gente está profundamente insatisfeito sexualmente e cada vez mais solitários? Então temos tecnologias de conexão, as cidades estão cada vez mais cheias, a gente tem várias ferramentas para se conectar com o outro, inclusive via sexualidade, aplicativos mil que eu posso achar pessoas, porém essa saturação, na verdade, está se convertendo em escassez, né? Então, o que está acontecendo, geração? Não somos livres? Não somos netos, filhos da revolução sexual? Por que que a gente ainda está insatisfeito? Por que que a gente não conseguiu se apropriar dessas ferramentas? Ou para a geração Z que está presente, né? Por que que a geração Z está com disfunção erétil e tomando Viagra aos 20 anos? Se são os que mais podem falar abertamente, dançar a sua sexualidade no TikTok, mostrando tudo lá, a rola marcando, não sei o quê. Se você tem toda essa liberdade, por que que você está broxando com menos de 20 anos? O que está acontecendo? Não é de ordem fisiológica, né? É de uma ordem dessa saturação que gera escassez. Eu tive essas experiências com os novinhos aí que andei transando e tinham essa disfunção erétil com menos de 25 anos. Qual que é o problema? Também transei com outro ator pornô famoso, que tem quase 1 milhão de seguidores no Twitter, ganha US$ 50.000 por mês com OnlyFans, não sei o quê. E aí ele me contou que nunca ninguém tinha feito ele gozar. Ele sempre precisava gozar se masturbando, como é hoje nas narrativas dos filmes, né? Você termina ali a foda e goza numa masturbação. Nenhum problema com isso, o problema é quando isso vira regra e quando ele, que tem milhões de experiências sexuais com milhões de corpos filmado, não conseguiu nunca ter a experiência de uma outra pessoa fazer ele gozar, que é uma narrativa geralmente reservada para o debate do corpo das mulheres, né? Dessa indisposição das pessoas não fazerem o corpo da mulher gozar, e aí também isso se repetindo agora no corpo desse grande ator pornô. Ou outra pergunta na nossa DR aqui. Por que que as mulheres hétero estão tão insatisfeitas com o comportamento dos homens se esse é o momento em que eles estão mais desconstruídos na história? 30 anos atrás, 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Por que que as mulheres hétero estão insatisfeitas, sendo que esse é o melhor cenário possível que existe? Claro que aqui existe algum cinismo na minha pergunta em todas essas, né? Estou provocando, gente. E por quê? O insistente ataque às identidades trans, se elas não representam sequer 1% da população. Se essa é a população mais violentada,
mais excluída, mais precarizada e mais pauperizada. Por que que parece uma grande ameaça essa pequena população trans? Por que que essa obsessão em ficar falando sobre as identidades alheias e controlando elas, né? Então, acho que essas são algumas das DRs que a gente precisa ter enquanto filhos, netos da chamada revolução sexual. E aí, me parece que tudo isso é um sintoma dessa pavimentação do nosso erotismo a fim da dinâmica neoliberal, né? Então, existe uma pavimentação do nosso erotismo, homo, hétero, cis, trans, mulher, homem, velho, jovem, todo mundo, a gente está passando por essa pavimentação do erotismo para que circulem aqui as máquinas semióticas do neoliberalismo, né? E acho que isso gera também algum tipo de sofrimento. A nossa temporalidade, ela está muito masturbatória, né? Nas interações, não só com o porno Xvideos, mas a rolagem dos feeds, os stories, não sei o quê, tudo leva para essa temporalização desses choquinhos, né? Típico que é inaugurado pela indústria pornô, como a gente vai ver na aula que vem. E aí, como que eu criei esse curso? Gente, não vou interagir com o chat, estou super afim da gente entrando nas questões, mas vão deixando ali perguntas e críticas, discordâncias para a gente debater ao final. Como que eu criei esse curso? Da onde surgiu o momento que eu falei, acho que eu preciso tentar falar sobre isso, né? Foi a partir da minha sensação muito específica, da minha ejaculação após o consumo de pornografia lá em 2015. Então, em 2015, eu comecei a fazer um mestrado, que gerou nesse livro aqui, que eu pesquisava internet e sexualidade, e aí me joguei com força no pornografia e tal. E enquanto eu tentava pesquisar, conversando também com as minhas amigas pesquisadoras, eu falava, nossa, para mim é muito difícil sentar, ler e escrever porque o meu tesão fica me atrapalhando. Eu preciso dar uma aliviada para eu conseguir sentar e escrever. E conversando com elas, ela falava mesmo, nossa, eu não consigo escrever se eu não bati uma siririca antes. Ou a gente vê até relatos de pessoas que vão ao banheiro do trabalho, no escritório, para se masturbar para conseguir voltar para a produção, né? Então, eu entrei um pouco nesse circuito de precisar gozar para produzir com o consumo da pornografia. Isso me ajudava, porque em 15 minutos eu resolvia o meu tesão. E eu podia me dedicar à escrita, à leitura, essa coisa, esse trabalho intelectual, que é um tanto chato, né? É pouco lúdico, assim, divertido. E ao final dessa gozada ali, que levava 10 minutos, quando eu parava de mexer no mouse ou acabava o vídeo, a tela apagava. Isso, uma tela de 10 anos atrás não tinha essa coisa anti-reflexo, não sei o quê. De repente, aquela tela que era um portal de acesso a todo um universo que me acessava o meu inconsciente fazia eu ejacular, esse portal, ele ficava chapado e se tornava um espelho. E aí, de repente, a minha imagem era refletida na tela desse computador, eu me via ali com a minha mão melada, diante de uma máquina, os livros do Preciado ao lado, e aquilo era o meu dispositivo para produzir, né? Eu falei, nossa, o que que tem nessa experiência que, de repente, esse portal se torna esse Black Mirror, esse espelho que me devolve a minha imagem? Aí aquilo me causava um estranhamento, e esse estranhamento é o que fez eu tentar falar sobre o curso. Então, acho que existe ali, nessa minha experiência individual, algo que é coletivo, que tem essa reflexão existencial a partir dessa ejaculada muito rápida, com uma imagem, e que me fazia voltar a produzir, né? Outra questão existencial que me colocava é, na barra de busca lá dos sites pornô, quando e como passei a ter tesão pela tag que eu digito, né? Então, da próxima vez que você for entrar num site pornô e for digitar, dá esse passo atrás e se observa, né? Digitando essa palavra. Por que que é essa palavra que te interessa e não outra, né? Então, acho que tem várias experiências existenciais na experiência do consumo, que aí comecei a dar esses passos atrás. E uma delas foi tentar ver a materialidade, porque aí, de novo, lá, essa crítica que o Preciado faz dos teóricos do neoliberalismo de que é tudo imaterial, tudo informação, tudo liso, rápido. Na verdade, existe uma coisa muito viscosa nessa experiência, muito vital, que é o meu esperma, que resulta dessa experiência, desse circuito que eu falei lá, entre o fisiológico, semiótico e econômico, tem uma dimensão de uma gosminha
de um fluido viscoso que resulta disso. E o que que é isso, né? Eu comecei a falar, nossa, se eu ejaculo mais ou menos 3 ml por dia, quanto eu ejaculo por mês? Aí o que eu fiz, doidinho que sou, performer, comprei uma garrafa de vidro, uma rolha de madeira e comecei a ejacular dentro dessa garrafa, para eu ver dia após dia essa marca subindo e eu consegui acumular 2 garrafas. Eu guardei, levei 2 meses para juntar uma garrafa, consegui fazer 2 e falei, chega dessa loucura. E aí disso comecei a fazer um cálculo. Falei, peraí, se eu guardo 100 ml por mês, quanto é que o mundo todo ejacula em um dia com o maior site pornográfico? Aí eu fui ver os dados do Pornhub, que a gente vai ver na terceira aula, e quantos números de acesso tem? Desses números, quantos são de paus se masturbando? Quanto goza cada pau? Aí fui multiplicando e fui chegando no volume espermático produzido diariamente por essa estrutura, que eu vou apresentar para vocês na terceira aula sobre os nudes, que são assim, piscinas olímpicas por dia. Então, não é algo imaterial essa experiência, existe uma materialidade. Aí com essas garrafas eu falei, bom, eu quero dar um destino contrasexual, a gente vai ver na próxima aula, para isso daqui, ao invés de jogar no esgoto, eu quero que isso daqui tenha uma outra ação na sociedade, né? Não vai engravidar ninguém, não vai ser jogado no mar, eu vou jogar em outro lugar de uma outra maneira. E aí meu amigo advogado me orientou a não contar para vocês o que acontece, porque a partir daqui são crimes, então eu não vou confessar crimes para uma gravação, mas o que eu fiz com isso foi dar um destino contrasexual para esse produto da minha experiência masturbatória com a pornografia digital. E com isso, fiquei refletindo, e resulta nesse curso, 10 anos depois, o que é que eu ejaculava e o que é que eu acumulava para além do meu esperma nessa experiência. Quais são os fluxos semióticos, simbólicos, culturais, políticos que eram ejaculados e acumulados na minha e na sua experiência masturbatória, né, da nossa sociedade? O que é que se ejacula para além da porra nessa experiência? Era isso que eu estava tentando entender, esse choquinho que o meu corpo precisava sentir, o que a gente chama, sei lá, de orgasmo, no meu caso, do meu corpo de ejaculação, para daí, em seguida, eu poder voltar à produção, né? Então, o que é essa experiência desse choquinho que me reinsere na realidade como ela está, sem questioná-la? O que disso tem de universal ou coletivo e que a gente pode tentar ler a sociedade a partir disso, né? Então é isso. Esse curso é para tentar tematizar essa experiência no campo coletivo, né? A partir disso a gente ler a sociedade, que é uma força, uma ação cada vez mais praticada no nosso contexto. Esse curso ele é todo construído em referenciais a partir da minha vivência de homem, cisgênero, branco, classe média, escolarizado. Então, se você não é igual a mim, tenta ouvir os meus argumentos e adaptar para a sua realidade, adaptar não, né? Confrontar com a sua realidade, para a gente ver se existe algo de comum na minha e na sua experiência, ou se não existe, como que a gente pode se somar nessa diversidade. E por isso, vou trazer um primeiro filme agora gay. São 5 minutos de cena, não é de sexo ainda. Quer dizer, é de sexo, mas não é sexo explícito, para a gente refletir sobre algumas coisas. Então, quem não está olhando a tela agora, eu vou compartilhar minha tela, se puder olhar aqui. E a gente vai ver esse filme chamado Bent, que é um filme sobre os campos de concentração nazista, em que havia uma marcação dos corpos, né? Se você tinha uma estrela amarela, você era judeu, e se você tinha um triângulo rosa, você era homossexual, transexual. E aí esses que eram marcados com um triângulo rosa eram usados para fazerem vários tipos de testes e abusos, diferentes dos outros corpos não marcados, né? Que eram os LGBT. E aí essa é a história dessa dupla. Heard a rumor. Esse mais machinho, Sardine. ele escolheu a estrela amarela para ser marcado, e esse daqui mais assumido escolheu o triângulo rosa. Tonight. E aqui Don't eles like estão sardines. numa tortura, Only ele a está rumor. carregando pedra de um lado para o outro. Eu não achei o vídeo com Suppose exemplos, after all of this, mas eu vou traduzir o que importa aqui. we have nothing to talk about.
Então eles ficam carregando essa pedra de um lado para o outro, faz parte da tortura. Esse sinal também eles Was precisam I parar awful to bring you e here? ficar no lugar. Come on. Don't get depressed. Smile. You're not smiling. Você não está sorrindo, You can't see me. mas você não consegue me ver, I can feel you. mas eu posso te sentir. I wish we could look at each other. Eu queria que desse pra gente se olhar, pelo menos. I've been looking at you all morning. Ué, mas eu fiquei te olhando a manhã toda. Yeah? You look sexy. E você tá bem Me? sexy, Without your shirt. No. sem a sua camiseta. Come off it. You know you're sexy. No. Não tô sexy. Liar. Of course I'm a liar. Ah, você é um Your body's mentiroso. nice too. It's okay. Not great. No, it's nice. Não, seu corpo é legal Not também. as Não, dá pro nice gasto. as yours. No. But it's okay. How do you know? I've been looking too. Como você sabe que eu sou Mine, gostoso? all day. Ah, fiquei te olhando também o dia Yes, todo. Yeah. Ah, é? Listen. Escuta, Do you? você Yes. sente saudade do quê? You know. Você sabe? No, I don't. Não sinto. Everyone misses it. Todo mundo No. sente. Everyone in the camp. No. Todo mundo aqui no campo de Come concentração. on. No one can hear us. Vamos lá, ninguém pode nos ouvir. You're not here to start with me, remember? I don't want Eu não quero sentir to miss saudade. it. But do you? Mas se sente? Yes. Sim, Me too. eu também. We don't have to A What? gente não precisa miss it. sentir saudade. We're here together. We don't have to miss it. A gente tá aqui junto. We can't look at each other. We Não can't pode nem se olhar, a gente não pode se tocar. Mas eu posso te sentir. each other. Sentir o quê? Um ao I outro. feel you right now, next to me. Você pode me sentir agora, perto de Can you você. feel me? No. Consegue me You're sentir? afraid no one can hear us. Vamos lá, ninguém pode ouvir a gente. Você me sente? Maybe. Talvez. Feel me. Me sinta. So hot. Ai, que calor. I'm touching. Eu tô te tocando, Burning. Kissing you. tô te beijando, Burning. Kissing your eyes. beijando seus olhos, Kissing your lips. Yes. sua boca, Inside your mouth. Yes. Neck. Yes. Yes. seu pescoço, boca, Chest. My tongue. peito, com a minha língua, Your chest. Your mouth. I'm kissing your chest. Yes. Heart. Yes. Down. Yes. Down. Yes. Your cock. seu pau. You feel my mouth. Você sente minha boca? Sim. Você sente meu pau? Sim. Mouth. Cock. Boca, pau, boca, Feel pau. my cock. Do you feel my mouth? Yes. Do you know what I'm doing? Yes. Sabe o que eu tô fazendo, Taste what né? I'm doing. Yes. Taste. Yes. Feel. Together. Together. You feel me? I feel you. I see you. I feel you. I have you. I want you. You feel me inside you. I want you inside me. Quero você dentro de mim. I have you inside Eu me. tenho você dentro de mim. Strong. Do you feel me thrust? Hold. Strong. 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 I'm going to. Strong. Do you feel I'm going to? I feel us both. Do you? Oh, yes. Do you? Yes, yes. Yes, strong. More. Now. Yes. More. Now. Yes. Now. God. Did you? Yes. Você, sim? E você? Yes. Sim. You're a good fuck. So are you, Você fode bem, hein? Você também. Max? What? We did it. A gente conseguiu. Fucking gods, fucking camp, we did it. A gente They're fudeu. not going to kill us. Eles não vão nos matar. We made love. We were real. We were human.
made love. They're not going to kill us. I never thought we'd do it without touching. Nunca tinha feito isso sem tocar ninguém. Eu sou uma pessoa. Deixa eu fechar só o YouTube aqui. Bom, eu gosto dessa cena que é clássica, né? Ela, para mim, é emblemática um pouco de tudo que a gente vai tentar abordar aqui, porque essa força, né, que a gente está chamando aqui genericamente de tesão, ela sempre encontra maneiras de ser escoada, de ser expressada, ejetada, ejaculada, não importa o contexto de proibição, né? Então, seja qual for o contexto, ela vai encontrar maneiras de se expressar. E claro que é uma ficção, né? Mas é muito parecido com o que nós fazemos cotidianamente na experiência do sexting. Para quem não sabe o que é sexting, é quando você fica transando por texto, né? Texting, sexting. É como a gente fica trocando mensagem no WhatsApp, prometendo coisas, o que que eu vou fazer no seu corpo quando eu chegar, não sei o que que vai acontecer. E esse fluxo semiótico, né? Desses signos, dessas informações, ele é capaz de causar uma excitação e também uma satisfação. Então, existe nessa experiência um fluxo semiótico, assim como a gente viu ali no vídeo, né? Por isso que eu gosto dele, para a gente pensar que mesmo antes das trocas de imagens, esse fluxo semiótico já era possível, ainda que ali seja ficção, mas deve ter alguém que já transou assim, e a gente fazer esse paralelo com o hoje, né? Então, o que a gente experiencia hoje no sexting, na experiência com a pornografia, na verdade, ela já é possível no campo da linguagem desde outros contextos, né? Então, um fluxo semiótico que causa alguma descarga e algum alívio. E esse fenômeno, como ele mesmo diz lá no vídeo, ele é muito curioso porque ele não há contato corporal, embora haja sexo, né? Então, ali ele pergunta, você gozou? A gente fudeu bem. Então, existe a experiência sexual, ainda que não haja a experiência do contato, né? E para o senso comum, isso é impossível, porque para o senso comum, o sexo é o campo do selvagem, né? É onde a natureza pura se expressa no encontro final entre dois animais despidos da cultura. Essa é a imagem do senso comum. Porém, se a gente vai estudar lá com Foucault, nessa série de livros clássicos, A História da Sexualidade, esse daqui é o volume 1, ele vai dizer, não, peraí, gente, não existe sexo anterior à cultura. Não existe uma natureza pura que a cultura vem organizar. O que a gente chama de sexo e sexualidade é um produto, é resultado direto justamente das relações de poder da nossa atualidade. Então, a maneira com a qual a gente transa hoje, ela responde diretamente a essa estrutura. Ela não é anterior, que é aí que está a inocência, né? Despolitizada de achar que existe um mundo fora da cultura, né? E aí esse livro todo é meio para desfazer esse senso comum e mostrando que a sexualidade ela é produto e não anterior à cultura. E aí, será que eu leio um trechinho, gente? Talvez não por conta do tempo. Eu separei vários, mas o que eu gosto que ele coloca logo no início é a questão que eu gostaria de colocar não é porque somos reprimidos sexualmente, mas por que é que dizemos com tanta paixão, com tanto rancor contra o nosso passado, o nosso presente, contra nós mesmos, que somos reprimidos? Por que que existe esse furor em dizer, né, nós somos reprimidos sexualmente? Da onde vem essa fala? E aí ele vai dizer que o senso comum e o próprio poder hegemônico, né, parte de uma hipótese repressiva. Então, a gente não pode falar sobre sexo nem fazer sexo, como se houvesse uma lei maior de que a gente não fala sobre sexualidade no Ocidente. E ele vai falar, não, na verdade, a modernidade, desde o século XVI, XVII, ela é inaugurada justamente com uma constante incitação ao discurso da sexualidade. Então, o que que a modernidade faz é colocar o sexo na forma de discurso em todos os espaços, em todas as instituições, desde a infância. Então, existe uma narrativização prolixa sobre a sexualidade desde a infância. Por exemplo, a escola para meninos, a escola para meninas, né? Por que que precisa separar
a partir do genital, onde coloca uma criança e onde coloca outra. Por quê? O poder centralizador hegemônico precisou fazer essa separação, né? Por que essa obsessão por ficar separando a todo momento todos os espaços por meio do sexo? Esse escrutínio da sexualidade alheia que nos faz sempre ficar confessando a própria sexualidade, né? Por quê? Quanto mais a gente falar sobre ela publicamente, mais a gente vai conseguir controlá-la. Estou dizendo tudo bem simplificadamente das citações que eu gostaria de ler, mas vou pular por conta de tempo. Então, desde o século XVII, XVIII, ele vai dizer que existe uma espécie de erotismo discursivo generalizado. Vou ler aqui um trechinho. Desde o século XVIII, o sexo não cessou de provocar uma espécie de erotismo discursivo generalizado. E tais discursos sobre o sexo não se multiplicarão fora do poder ou contra ele. Porém, lá onde ele se exercia, e como meio para seu exercício, criaram-se em todo o campo incitações a falar em toda parte, dispositivos para ouvir e registrar, procedimentos para observarem, interrogar e formular. Aí vou ter que ler no próprio livro, que... Peraí, gente, desculpa. Talvez nenhum outro tipo de sociedade jamais tenha acumulado, e num período histórico tão curto, uma tal quantidade de discursos sobre o sexo. Pode ser muito bem que falemos mais dele do que de qualquer outra coisa. Obstinamo-nos nessa tarefa, convencemo-nos por um estranho escrúpulo de que dele não falamos nunca o suficiente, de que somos demasiado tímidos e medrosos, que escondemos a deslumbrante evidência, de que o essencial sempre nos escapa e ainda é preciso partir à sua procura. No que diz respeito ao sexo, a mais inexaurível e impaciente das sociedades talvez seja a nossa. E aí que ele vai começar a falar dessas orelhas, desses ouvidos que são colocados, inclusive, em locação, são locados, alugados, para que alguém fique ouvindo as confissões sexuais do outro. Então, por exemplo, os padres, a confissão do pecado, que vai lá ficar ouvindo, o que você fez de errado no campo do sexual, né? No campo médico, em que você fica confessando as suas doenças e as suas perversões. Para o delegado, que você confessa os seus crimes. Para o professor, que você confessa as imoralidades que você está fazendo dentro da escola. Inclusive, contemporaneamente, para o psicanalista, que você fica confessando os seus desejos recalcados, né? Então, existe sempre essa autoridade, o padre, o médico, o delegado, o professor, o psicanalista, que aluga a sua própria orelha para ficar ouvindo esse erotismo discursivo generalizado. E nesse processo que a gente tem, de que a cultura, de que a sexualidade é produto da cultura e não anterior a ela, ele vai mostrar como que é que o prazer opera nessa relação. Porque, apesar de toda a repressão, existe também muito prazer nessa dinâmica, né? A gente chegou até aqui justamente pela relação entre prazer e poder. Aí eu vou ler mais um trechinho. Deixa eu ler do livro. O prazer se difunde através do poder. E este fixa o prazer que acaba de desvendar. O exame médico, a investigação psiquiátrica, o relatório pedagógico, os controles da família podem muito bem ter como objetivo global e aparente dizer não a todas as sexualidades errantes ou improdutivas, mas, na realidade, funcionam como mecanismos de dupla incitação, prazer e poder. Prazer em exercer um poder que questiona, fiscaliza, espreita, espia, investiga, apalpa, revela. E, por outro lado, prazer que se abrasa por ter que escapar a esse poder, fugir-lhe ou enganá-lo. Tais apelos, esquivas, incitações circulares não organizaram, em torno dos sexos e dos corpos, fronteiras a não serem ultrapassadas, e sim as perpétuas espirais de poder e prazer. Eu gosto muito dessa imagem, das espirais de poder e prazer, né? Então a gente chega na nossa atual sexualidade a partir dessa mistura de uma incitação do poder e do prazer, que a gente chega em dois tipos de prazer mais evidentes. Esse prazer de repetir a norma, né? Que é aquela pessoa que obedece à risca
todos os mandamentos da sociedade, não desvia de nenhum, e o prazer dela, além de obedecer, está em fiscalizar o outro, que é o famoso fiscal de cu. Você fica fiscalizando como é que a outra pessoa transa, e o prazer dela está nisso, né? A Damares. Ficar falando da sexualidade alheia, vendo se ela está ou não e corrigindo. Então, existe esse tipo de prazer que institui o poder. E tem um outro prazer, que é o prazer em transgredir a norma, que é aquele que transgride, mas sem nunca desfazê-lo. Porque se eu desfizer a norma da qual estou transgredindo, vai desaparecer a tensão, o interdito que me faz gozar. Acompanharam? Então, esse prazer da transgressão, eu não posso eliminar a norma, porque senão eu paro de gozar, porque o meu gozo é a transgressão, a tensão que gera. Que é, por exemplo, o homem hétero casado no banheirão gay lá na rodoviária. Ele tem a sua família, ele cobra do seu filho masculinidade, mas ele vai lá no banheiro da rodoviária e chupa um pau, dá o cu escondido, mas não sai dali, acaba ali. O gozo dele, o prazer dele vem transgredir a norma, mas ele não desfaz, ele não sai do armário, porque é justamente nessa tensão que ele está ali atualizando o poder, né? Essa espiral de poder e prazer. Enfim, muitas coisas nesse livro, fica aí de referência, passando brevemente por ele. Outro senso comum que a gente precisa desfazer aqui, né? Para a gente poder complexificar o nosso debate. Então vejam que eu estou vindo desde lá da ideia de gozo, como que gozam as autoridades, passo aqui para a ideia de prazer e poder. Outro senso comum é de que o sexo, ele não tem a ver com a biologia. Nós aqui no nosso curso, e quando você faz sexo, provavelmente você não faz para se reproduzir sexualmente, para juntar gametas, né? Vamos juntar gametas e produzir uma nova prole que vai trabalhar e manter o capitalismo. O sexo não é dessa ordem da reprodução biológica da espécie humana. Quando a gente fala de sexo, sexualidade, a gente está falando de uma experiência que é do campo da linguagem, que é isso que a gente vai tentar entender agora. Então, é um processo simbólico que instaura o sujeito e o inscreve na cultura. É por meio dessa fricção com os corpos, dessa busca, que a gente vai se embrenhando na cultura e constituindo a sua identidade. E aí também, um pouco nessa ideia do sexo biológico, mesmo no contexto progressista, tem surgido uma ideia de que o sexo é para fazer bem. Então a gente precisa gozar mais gostoso, porque aí a sua vida vai ficar melhor. A gente precisa organizar a nossa vida. Isso também é um discurso um pouco higienista, que eu não concordo. É claro que existe muito sofrimento na nossa sexualidade, então a gente precisa, isso que chamam de sex positive, a gente criar uma perspectiva mais positiva da relação, toda a ideia de consentimento, que tem surgido vários laboratórios e assuntos sobre isso, né? Não estou falando contra isso, mas não dá para a gente higienizar a sexualidade e colocá-la num campo da utilidade. Todos precisamos gozar para que a gente fique mais tranquilo e viva melhor. Ok, pode ser um fator da sua saúde, mas sexo não é organização. E aí eu chamo essa autora, Jameson Webster, Sexo e Desorganização, em que ela vai falar justamente esse argumento que eu estou dizendo aqui, de que o desejo, ele não vem para nos organizar, para nos satisfazer, ele vem para causar na nossa vida, né? Então, quando a gente se dedica a esse campo da sexualidade, não espere encontrar paz, espere encontrar desorganização, porque você está se lançando nessa experiência, abrindo seu inconsciente para entrar em contato com outro inconsciente. Então, sexo e desorganização, não vou entrar por conta de tempo. E um outro livro que eu também só vou chamar rapidinho. Tá, se sexo é desorganização, o que é sexo? Aí eu cheguei nesse livro maluco, O que é Sexo, da Lenka Zupancic, que é uma psicanalista lacaniana. Estou avançando nesse livro, mas assim, tenho que fechar ele, falando, não, senão eu vou enlouquecer. E é aqui eu quero ler. Ela tenta definir, então, o que é sexo ao longo do livro, né? Por que a gente fica enfiando um corpo no outro, roçando um corpo no outro, buscando o meu contatinho? Ele não me respondeu, já faz 12 horas que ele não vê minha mensagem. Por que a gente fica nessa ânsia para fazer essa coisa, né? Aí ela vai dizer: esse livro nasceu de uma dupla convicção. Primeiramente, de que na psicanálise, o sexo é, acima de tudo, um conceito que elabora uma contradição persistente da realidade. Então, o sexo é um conceito que elabora uma contradição persistente da realidade. E, no segundo sentido, ele é uma torção inerente.
uma pedra no caminho da realidade. Então, eu gosto muito dessa imagem de que o sexo é um conceito que elabora uma contradição persistente da realidade. Então, a gente fica fazendo e repetindo, 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 porque persiste uma contradição na realidade e que a gente tenta encontrar alguma solução temporária para ela por meio dessa fricção dos corpos, né? É ali que a gente elabora essas contradições. Então, pensando lá no filme Bent, que a gente acabou de ver, ali, aquela contradição de todo aquele espaço, né? Acontece uma estranha excitação e uma estranha satisfação. Estranho no sentido de que escapa a toda a narrativa normativa biológica. Eles não estão reproduzindo a espécie, eles não estão tentando algo positivo, né? Ali está acontecendo algo muito estranho, é maior que o corpo deles, é uma força que quer passar e se expressar, e eles conseguem, de alguma maneira, executar. E essa estranheza, essa estranha satisfação, essa estranha excitação, que eu estou interessado em tentar compreender o que que é ela. Então, por quê? Eu acho que é essa coisa estranha que está sendo instrumentalizada pelo neoliberalismo e convertida em lucro. Então, no atual momento econômico e tecnológico, eu acho que essa estrutura descobriu como converter, sem mediações, o nosso tesão, essa força vibratória, em lucro, que é um trânsito insólito, né? Você faz passar do campo do fisiológico para o semiótico para o econômico, né? Como que um fluido, uma força tão abstrata interior chega a produzir cifras, dinheiro para alguém que está lá nos Estados Unidos com uma plataforma. Então, aprenderam a sequestrar essa estranha excitação e essa estranha satisfação que a gente vive. Tá rolando, gente? Quem tá aí com a câmera aberta, se puder dar um joinha, um sim, um não. Então, bora. Já quase 1h30, vamos mais um pouco ainda. Como foi que a gente chegou até aqui, então? Como foi que aconteceu no percurso aí dos últimos 200 anos que a gente chegou a equivaler as forças de reprodução do corpo, da sexualidade, com as forças de reprodução do capital, né? Campos totalmente distintos, um orgânico, outro inorgânico, como aconteceu esse cruzamento. Então, essa estrutura complexa de abstração do corpo, da realidade e do capital, ela não chegou aqui de maneira somente impositiva. Nós não somos objetos passivos, a grande vítima da história do corpo, em que, coitadinhos, chegamos até aqui amordaçados. Não. Houve uma agência dos nossos corpos nesse percurso. E aí que está a autocrítica. Então, a gente também tem uma agência nesse percurso de abstração do corpo da realidade do capital. Mínima, ok, mas temos. A gente tem uma coparticipação nessa realidade. E é essa agência que eu acho que a gente precisa começar a perceber. Agora, falando um pouco da minha vida de novo, às vezes, nos meus relacionamentos passados, eu me via em certas situações que eu me percebia abusado. Falava, nossa, estou sendo vítima. Mas aí, quando eu contava para um amigo, eu falava, não, peraí, eu estou me colocando num lugar completamente passivo nessa situação. Eu também tenho agência nos meus afetos, na minha realidade, né? Então, como a gente encontrar o que a gente tem de agência nesse processo de abstração do corpo da realidade do capital, ainda que inconsciente, alguma agência temos. No limite, a gente poderia boicotar tudo isso e não estamos boicotando, pelo contrário, espirais de poder e prazer. E aí, como esse curso fala muito sobre desejo, sexualidade, é impossível a gente não atravessar a psicanálise. Eu não sou um psicanalista ainda, restam anos de estudos para eu poder assumir esse posto, mas me interesso pela área, leio um tanto, e eu vou apresentar em 2 minutos a história da psicanálise para quem não conhece. O que que é isso, né? E a psicanálise é uma disciplina que surge ao longo do século XX para tentar, é um campo de estudo para tentar propor uma etiologia dos nossos transtornos psíquicos. Então, qual que é a origem etiológica dos nossos transtornos psíquicos? Onde que começa a ficar biruleibe? Da onde que vem essa desorganização? Então, uma curiosidade primeiro, a palavra desejo, que é muito utilizada na psicanálise, ela, na sua etimologia, em latim, desiderium, esse sidere, ele vem de sideral. Então, na própria palavra desejo já está implícita uma ideia cósmica, sideral, né? De algo, de um astro que está distante
que brilha na minha direção, que eu nunca vou alcançá-lo, mas que ele me move nessa direção, né? O meu corpo se volta para ele. Então, o desejo tem, na sua etimologia, numa interpretação extrapolada, esse algo cósmico, distante, que me excede, né? Mas que me coloca em marcha. Então, o desejo, na psicanálise, é aquilo que nos faz ir em direção aos objetos que a gente acha que vai completar a nossa falta, né? É esse elo, esse motor do nosso comportamento. E, gente, Biruleib não é um conceito lacaniano. Que a galera tá zoando no chat. Biruleib é uma gíria para doidinho, transtorno psíquico. Ficou Biruleib das ideias. E aí um resumo, então, da história da psicanálise. Como que ela surge, esse campo de estudo etiológico dos transtornos psíquicos? Na virada do século XIX para o XX, havia vários médicos na Europa, um deles famoso, o Freud, ele lá junto com um outro chamado Breyer, eles estavam tentando entender o que estava acontecendo com umas mulheres que de repente tinham um surto histérico. Eles chamaram de histeria. Elas começavam a se contorcer, aí caía no chão ali dura, às vezes ficava com uma cegueira temporária, perdia a voz temporariamente, tinha esse surto e depois passava, voltou. Não tinha nenhuma sequela física. Parecia que ela estava tendo ali uma convulsão e de repente ela voltou. Que mistério é esse dessa doença que afetava esses corpos e desaparecia? E por que que eles afetavam sobretudo as mulheres? Essa feminização da histeria, né? Isso daí é um debate posterior, não era da época deles. E aí, olhando para essa doença, esses neurologistas da época, o que que eles podiam fazer? Eles estavam tentando achar o fundamento biológico. É um vírus? É uma bactéria? É o sistema nervoso delas? O que está acontecendo e por que que afeta elas? Aí eles, observando vários casos, eles falaram, não, peraí, eu acho que tem algo de ordem inorgânica afetando esses corpos. Não é nenhum bichinho que entrou no corpo delas, não é nenhum micróbio. O que está afetando o corpo delas que está causando isso? Aí que começa a surgir, então, o campo da psicanálise. Eles falam, olha, isso eles vão dizer depois, mas eu vou fazer esse anacronismo. Talvez sejam os desejos recalcados. Talvez seja a ausência da realização dessa força pulsional. Talvez seja esse algo que está lá no escondido e que está fermentando e que a cura para isso ela vai se dar pela palavra e não pelos exames clínicos. Então a gente não precisa ficar examinando a biologia, a fisiologia desse corpo. O que essa pessoa precisa é ser escutada. Mais uma vez a escuta. Então a gente precisa deixar ela fazer uma associação livre, deixa ela falando das questões dela, que em algum momento ela mesma vai conseguir formular, narrativizar o seu sofrimento e encontrar as origens dos seus desejos infantis não satisfeitos que retornam do recalcado na forma de sintoma. Mais ou menos isso, resumidão. Então, eles descobrem essa cura pela palavra e aí começam a desenvolver esse método psicanalítico, né? Aí passando muito rápido. Esse estudo sobre histeria é de 1895 e aí descobrem, né, que não é o sistema nervoso que está desorganizado, mas é a economia psíquica. 1900, a interpretação dos sonhos. Então, como que existe um inconsciente lá quando a gente sonha que realiza alguns desses desejos e aí começa a reaparecer na vigília como ato falho e como neurose, como manifestações de inconsciente, né? E aí depois, três ensaios sobre a sexualidade, 1905, que ele vai dizer que é essa coleçãozinha aqui, ó, nessa sequência cronológica, vai dizer que as crianças, elas não são anjinhas diretas de Deus que não pensam em sexo e sexualidade. As crianças também têm uma sexualidade. Elas também têm ela quer inclusive transar com a mãe e matar o pai, na perspectiva de Bernardo Freud. Inclusive você adulto, o seu comportamento sexual deve muito às necessidades não satisfeitas do seu autoerotismo lá na sua infância que você fica repetindo agora na sua idade adulta. Essa sua preferência sexual. E aí isso obviamente causa todo um rebuliço, né, que é um argumento radical, que é justamente os perversos polimorfos, né, que estão comentando aqui. E aí, em 1917, vem uma dificuldade da psicanálise, que ele vai falar. O Ocidente é construído nessa figura narcísica, né, do homem europeu, de que nós somos o centro do universo. Eu trouxe isso no curso passado.
E aí chega lá Galileu, Copérnico e fala, não, gente, o universo não gira em torno da Terra, não é geocêntrico, é heliocêntrico, é nós que giramos em torno do Sol. Aí isso mata um cara, o outro fica cego, vai preso, não sei o quê. A igreja aceita. Aí fala, vem um outro cara e fala, gente, além de não sermos o centro do universo, nós também não somos filhos de Adão e Eva. Sorry, mas nas minhas observações existe uma evolução das espécies que, na verdade, a gente veio dos primatas, não de Deus. Também um monte de treta até que isso é assimilado. Aí a última ferida narcísica que o Freud narra lá é: ok, o iluminismo aceitou a teoria heliocêntrica e a teoria da evolução das espécies ao invés do criacionismo. Mas vocês estão falando que nós somos a razão do mundo, que nós somos governados pela nossa mente, que nós vamos nos libertar por meio das luzes da consciência. Não. Grandes guerras, nazismo, não tem uma grande razão que governe os nossos comportamentos. Na verdade, quem governa os nossos comportamentos é o seu inconsciente. Então, Freud faz essa última ferida narcísica, que nós não somos nem o centro do mundo, nem filho de Deus, sequer senhor da própria razão, né? Estamos aqui respondendo, Biro Leibes, a todos esses influxos do inconsciente, né? E aí, o texto que mais me interessa trazer. Chega em 1920, um texto emblemático que bifurca a psicanálise, que é o Além do Princípio do Prazer. Então, nesse texto, Além do Princípio do Prazer, tem essa edição comemorativa da Autêntica, que aí eles vão fazer toda uma gênese, tradução, palavra por palavra, enfim, é uma edição foda para conhecer o texto a fundo. E aí, o que acontece? 1920, publica o resultado de uns estudos ali ao longo da década de 10, de que o Freud começa a perceber que a clínica dele está falhando. Tem casos de pessoas que vêm na clínica e não estão conseguindo resolver pelo método que ele tinha criado. E o método que estava criado estava baseado no princípio do prazer. Então, grosso modo, o nosso comportamento humano se direcionava em direção ao que era bom, ao princípio do prazer, e se distanciava do que era desprazeroso. Numa lógica bem causal, utilitária, né? Eu vou em direção ao prazeroso e me distancio do desprazeroso. Fala, mas espera aí, eu tenho vários casos aparecendo aqui de que essa explicação do princípio do prazer não dá conta. Por quê? Algumas pessoas estão encontrando uma estranha satisfação na repetição de situações desprazerosas. Eu tenho cliente, paciente, que gosta de gozar apanhando. Isso não é exatamente o princípio do prazer. Eu tenho cliente que reincide em ficar buscando situações prazerosas. Ele fala, peraí, eu acho que existe algo que está para além do princípio do prazer no nosso comportamento humano. Então, a gente não busca apenas experiências agradáveis, mas também conseguimos acessar uma estranha satisfação do inconsciente por meio da repetição compulsiva de situações desagradáveis ou autodestrutivas, que é o que ele vai chamar, então, pela primeira vez, de pulsão de morte. Então, além da pulsão de vida, existe uma pulsão de morte no nosso comportamento humano que rege a sociedade. Talvez essa pulsão de morte seja maior do que a pulsão de vida. E é um conceito bem mais complexo do que, somos autodestrutivos e ficamos nos mutilando, é muito mais do que isso. Dito brevemente, o que ele vai dizer é, a pulsão de morte é a tendência de cada organismo tentar morrer à sua própria maneira. Então, como que um organismo pode morrer? De violência externa, ele pode morrer de velhice, mas no caso da psicologia humana, existe uma força que nos impele à autodestruição. E quando chega o momento desse corpo morrer da maneira que ele quer morrer, ele organiza as maneiras para ele morrer. E essa morte pode ser simbólica também, não só física.